Muito boa tarde, seja bem-vindo ao seu programa de saúde. O consultório está no ar e hoje com um programa muito interessante. Vamos conhecer um teste inovador, vamos então falar do único teste pré-natal não invasivo realizado em Portugal, chama-se Tomorrow. E para falar dele é meu convidado aqui em estúdio, o Dr. Jorge Pinto Basto. A especialidade é genética médica. Muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar em direto aqui no Forte Canal. Sei que já não vinha cá há muitos anos. Há alguns, sim. Há alguns anos, por isso seja bem-vindo novamente aqui à nossa casa. Obrigada por estar connosco. Antes então de falarmos sobre o Tomorrow, vamos anunciar o médico da segunda parte, até porque nessa altura conto com a participação dos telespectadores. As questões já não são colocadas por mim, mas sim por si que está aí em casa a acompanhar o programa. Se tiver dúvidas hoje dentro da cirurgia plástica, vamos receber então o Dr. Ribeirinho Soares, como é de resto habitual, à quarta-feira. Cirurgia plástica é a especialidade para a segunda parte, não deixe de participar. 22953-8525 é o número de telefone do consultório. A sua inscrição pode ser feita a partir deste momento e aconselho a fazê-lo. Se preferir, pode colocar a questão por escrito e enviá-la para o nosso e-mail, que também com certeza já sabe de cor, consultório@portocanal.pt. Os nossos contactos passam em rodapé durante todo o programa, por isso não há como não participar. A cirurgia plástica então para a segunda parte. Para já, vamos então conhecer o único teste pré-natal não invasivo que é realizado aqui em Portugal. Doutor, vamos exatamente começar então por perceber, por conhecer o Tomorrow. Que teste é este? Este teste não invasivo, não é? Bom, durante a gravidez, há sempre a questão, para todas as grávidas, para todos os casais, e esta preocupação, e também da parte dos médicos, obviamente, em relação a um conjunto de anomalias cromossómicas, de doenças genéticas, sobretudo as trissomias, sobretudo em particular a trissomia 21, e ao longo dos anos foram sendo desenvolvidos métodos de rastreio para tentar detectar, o mais precocemente possível também. Rastreios pré-natal, obviamente. Certo. De forma a que se possa antecipar uma decisão, digamos assim. Exatamente. Pronto. E, portanto, esse rastreio já há várias décadas que se faz e foi sempre uma preocupação por várias razões. Primeiro, porque é relativamente frequente e, portanto, é uma preocupação, não é uma coisa muito rara, é uma coisa relativamente frequente e, portanto, pode, de facto, acontecer a qualquer casal. Quando falamos das trissomias, nas suas variedades, porque a trissomia, nós falamos, e o doutor disse muito bem, a mais comum provavelmente é a trissomia 21, mas não é a única. Não, existem outras. A maioria das trissomias, só uma nota, a maioria das trissomias nem sequer é compatível com a vida, portanto os embriões acabam por nem sequer se desenvolver, mas... Inútero. Inútero, exato, e provoca um abortamento precoce, mas... dos autossomas, portanto, os cromossomas que não os cromossomas sexuais, só 3 é que são compatíveis com a vida, pelo menos quando estão presentes em todas as células. Quais são, a 21, a 13 e a 18. São diferentes nas suas características? São bastante diferentes. A trissomia 13 e 18, francamente, mais grave, tem um quadro clínico bastante mais grave, com mais anomalias, mais malformações. Menos prevalentes também? E muito mais raras do que a trissomia, 10 vezes mais rara ou mais até, do que a trissomia 21. Isto antes de entrarmos então na fase de conhecermos então este teste que as futuras mães poderão fazer, de facto, e o doutor começou muito bem, sempre que há uma gravidez há uma preocupação. Ainda não somos mães, mas já vamos percebendo o que é o sentimento de ser mãe e a responsabilidade e a preocupação. Este teste, eu sei que não detecta só estas anomalias, mas falando delas, principalmente da trissomia, que impacto é que tem na vida de um jovem casal quando o diagnóstico é infelizmente positivo? Em relação ao teste, o teste é um teste de rastreio, portanto, ele depois terá que ser confirmado com uma amniocentese. Já lá vamos mais à frente, pronto, não é? Já lá vamos mais à frente. Mas está-me a perguntar, vamos admitir que foi positivo o teste, foi feita a amniocentese e confirmou-se, de facto, o resultado. É sempre uma notícia que necessita de alguma, digamos, de alguma digestão, não é? De se perceber exatamente qual será toda a envolvência, as consequências dessa notícia. A informação também é muito importante. E acha que existe informação, se calhar em relação à trissomia 21, muito mais do que às outras duas que mencionou? É por isso que, tanto para a trissomia 21, para esta situação em concreto,
como para outras, sobretudo para doenças mais raras e, como referiu e bem, em que a informação é muito escassa e o conhecimento geral é muito escasso. É para isso que existem também estas consultas de genética. Não é? E estes programas. E estes programas também. Deixe-me puxar já agora também a brasa à minha sardinha, está bem, doutor? Que eu abri aqui um parênteses também para informarmos as pessoas sobre as trissomias. E, portanto, a consulta de aconselhamento genético tem aqui um papel-chave, até, nomeadamente no contexto de uma equipa multidisciplinar, juntamente com a obstetrícia e com a ginecologia. E quem deve fazer essas consultas, doutor? Todas as grávidas? Se estivermos a falar em diagnóstico pré-natal, assim, virtualmente todas as pessoas que tenham uma doença genética ou que tenham na família uma doença genética que isso as preocupe, deverão ir a uma consulta de aconselhamento genético. O médico geneticista tem, essencialmente, do ponto de vista de consulta, né, depois também tem uma vertente laboratorial, mas do ponto de vista de consulta, essencialmente tem 3 grandes áreas. A parte de diagnóstico, ou seja, aquelas doenças muito raras, sobretudo com atraso de desenvolvimento, malformações, etc. E fazer diagnóstico dessas doenças particularmente raras, ou também no contexto do aconselhamento genético, quando o próprio tem uma doença genética, quer saber o risco de a transmitir à descendência, ou existe na família também uma doença genética, que pode ser uma coisa, como eu estava a falar, portanto, uma doença rara, mas também pode ser um cancro hereditário, portanto, a parte da oncologia, e cada vez mais isso tem pesado. Isso, e existem mais casos, e também no diagnóstico pré-natal, que é um bocadinho que faz a ligação com o que estamos aqui a falar. Então vamos lá. Ao teste não invasivo. Vamos então conhecer este teste, perceber quem é que deve fazer, a partir de que altura é que se pode fazer e que mulheres é que devem fazer este teste. Bom, então, primeiro, o que é o teste? Os testes de rastreio que existiam e que existem ainda, que têm ainda o seu lugar, têm uma vantagem, que são relativamente simples, já são perfeitamente instituídos, mas têm algumas limitações também, nomeadamente na taxa de detecção. Ou seja, são testes que a possibilidade de haver um falso negativo, ou seja, o teste de dizer que não se passa nada, mas na realidade até existe uma trissomia 21, por exemplo, ainda é considerável. Então, são mais falíveis. São. E este teste tem uma taxa... muito mais rigoroso, sim. E, portanto, o que se descobriu, e já há muitos anos, há décadas até, é que existia células do feto em circulação na mãe durante a gravidez. E durante muitos anos, mais de uma década, se tentou aproveitar esse facto para se fazer um teste deste estilo. Mas isso acabou por nunca se desenvolver, por várias razões. Uma delas é relativamente simples, é que as células do feto em circulação mantêm-se anos, mesmo depois da gravidez, mantêm-se anos em circulação. E, portanto, deixam de ser úteis e causam erro de umas gravidezes para as outras. Mais recentemente, o que se descobriu foi que, para além de células em circulação, existe também material genético livre, não numa célula, mas em circulação livre, no plasma da mãe. Aliás, existe no plasma da mãe DNA dela própria, portanto, material genético dela própria, mas também do feto. Não é? E foi esta descoberta que foi aproveitada e que lançou as bases para este tipo de testes não invasivos. Portanto, na realidade, o que se faz é tentar perceber, através da análise do material genético do DNA que está em circulação na mãe, e que é uma mistura do DNA da própria mãe com o do feto. Do feto, peço desculpa, assim, na altura ainda não é bebê, tem toda a razão. Ainda depende, não é? Depende de quem... Numa altura precoce. E tentámos perceber se aquele feto tem alguma dessas trissomias que são testadas. O que é Portanto, isto para percebermos que talvez seja a parte mais importante, mas ainda não referimos, isto é uma análise de sangue. É uma análise de sangue, um sangue da mãe, só. Ou seja, não é preciso picadas na barriga. Não na barriga, é preciso uma picada, só para tirar o sangue temos que picar. Mas não na barriga, ou seja, é preciso a mulher sentar-se. Como? Onde é que picamos? No braço, como ao costume. Habitualmente, portanto é uma recolha de sangue tal e qual. Normal, porque de facto a amniocentese tem essa questão também que assusta, psicológica muito forte nas mulheres. Ninguém quer imaginar uma agulha a entrar pela barriga onde está
o nosso bebê. Portanto, a partir daí já temos também é feito com eu sei que é com todo o cuidado sim. e com todo o rigor, mas na cabeça das mães muitas vezes é um entrave. Portanto, estamos a falar de uma análise ao sangue, normal. Certo. Vai para o laboratório e o que é que acontece? Pronto, e o que vamos fazer é a análise desse tal material que está em circulação. Vamos separar o plasma, portanto, só aí vamos ver o DNA todo que está em circulação e vamos analisar tudo em conjunto, ou seja, não é possível separar o DNA da mãe do DNA do feto. Se perdemos uma noção, só cerca de 10% desse material genético é que é do feto. Os outros 90% são da mãe. E, portanto, o que vamos tentar, e daí ver a parte, vamos lá, tecnológica do teste. O que vamos ver não é em todos os cromossomas, é só num, e que por acaso até é o mais pequeno de todos, vamos tentar encontrar aí um pequeno aumento, okay, que nos indicará que afinal não há 2 cromossomas 21 como normalmente existem, mas sim 3. E aí? Okay? E aí o resultado será então positivo, ou seja, que há uma suspeita forte de uma trissomia 21. Para além de neste momento percebermos que então este teste é talvez o mais fidedigno, digamos assim, no que diz respeito às anomalias cromossómicas, este teste permite detectar outras coisas também, Dr.? Só anomalias cromossómicas, mas permite para a trissomia 21, a trissomia 13, 18, também. Como referiu, mas sei que dá para sabermos o sexo do bebê. E também dá para analisar os cromossomas sexuais. Também existem, vou dizer um palavrão, aneuploidias, que são estas anomalias do número, não é, dos cromossomas sexuais. Sim. Porque em princípio só deve haver 2 cromossomas sexuais. 2X se for uma menina, um X e um Y se for um menino. Às vezes pode haver também aqui um número que não 2 de cromossomas sexuais e isso também causa doença, causa um fenótipo. Não é? Portanto, isto é feito numa fase muito precoce, falamos a partir das 10 semanas. A partir das 5, 6 semanas já começa a detectar-se o tal DNA do feto em circulação. Okay? Mas para sermos mais rigorosos e mais seguros do resultado, convém fazer a partir das 10 semanas. Portanto, a partir das 10 semanas, o que é de facto muito precoce, é muito precoce estamos mesmo. A falar de 2 meses e meio, mais ou menos, de gravidez, já se pode fazer o teste com segurança de que o resultado vai ser fidedigno. Não é? Vai ser Todas as mulheres devem fazer este teste, não falando agora já da parte económica, porque também é importante e tem tido muito peso, mas na sua opinião, imaginemos que este teste já era gratuito, todas as mulheres deveriam fazê-lo? Em princípio não há praticamente razão para não fazer. Ou seja, a questão da idade, por exemplo, tem aqui alguma implicação, Dr.? Não, a idade confere um risco maior para há maior probabilidade de trissomia 21, Sim. por exemplo. Sim. E, portanto, quanto maior a idade, maior o risco. Embora não seja, hoje em dia, o único fator que é tomado em conta, mas é um fator importante e é perfeitamente estabelecido. Agora, o facto é que todos os casais, todas as grávidas estão em risco independentemente da idade. Isso também é importante referir, não é? Não podemos assustar só aquelas mulheres e cada vez mais as mulheres querem ser mães mais tarde. O risco existe sempre. Sempre. Pode ser acrescido a partir, não sei de que idade, 35 mas 35. É normalmente a idade que se fala mais, mas há risco sempre. Mas há risco sempre. E os 35 anos não são uma idade mágica. É um valor em que se toma em que se calcula, ou melhor, que se pondera vários fatores, nomeadamente o risco já é de um determinado valor e que já começa a valer a pena fazer outro tipo de testes, do ponto de vista de risco-benefício. Pronto, não é a partir dos 34 para os 35 que o risco aumenta muito, não é essa a questão. Mas o risco existe sempre. Portanto, aconselhado a todas as mulheres, obviamente que com o avançar da idade, provavelmente são mulheres que terão mais indicação, digamos assim, para o fazer, mas todas as mulheres podem fazê-lo. O Sr. disse há pouco que se for positivo, ainda vamos ter que ir a uma segunda análise, digamos assim, portanto, vamos ter que recorrer mesmo assim à confirmatório, sim. Porquê, Dr.? Por várias razões. Primeiro porque, apesar de ser muito mais fidedigno, muito mais rigoroso do que o rastreio convencional que existia até agora, o facto é que não deixa de ser um teste de rastreio e, apesar de tudo, existe a probabilidade... Isso é importante dizer. Portanto, ele pode ser melhor que os anteriores,
mas não nos livra. Como tudo que é feito na medicina e tudo que é feito por pessoas, por homens, não é? E, portanto, convém sempre, sobretudo quando se pondera uma decisão irreversível a seguir, por exemplo, uma determinação da gravidez, estar a fazer isso sem um teste confirmatório não faz sentido, não é? Não. Pronto, e, portanto, desse ponto de vista, até porque as consequências são importantes, é de todo mandatório que se faça a confirmação. E ainda por outra razão, esta mais técnica, mas é que o DNA que é testado, na realidade do feto, na realidade tem origem na placenta. A placenta e o feto são um só, mas às vezes pode haver alguma anomalia que seja limitada à placenta e, portanto, tem que se confirmar que de facto está presente também no feto. Doutor, eu sei que outra característica que tem o Tomorrow é que é totalmente seguro, ou seja, sabemos que a amniocentese, embora seja segura também, há um pequeno risco de aborto. Exato. Aqui no Tomorrow não há. Não, pela simples razão de que nem sequer se faz nenhum teste invasivo, não é? Ou seja, não há nenhuma colheita nem de líquido amniótico, nem de velocidades coriónicas, portanto, não há um risco de perda do feto por causa do teste. Uma simples colheita de sangue, nada mais do que isso. Não vamos assustar as mães lá em casa que têm que fazer a amniocentese, o risco é de facto também muito reduzido. Nas mãos certas o risco é muito reduzido. Nas mãos certas. Estamos a falar de 0,5%, não é? O que é quase insignificante. 1 em cada 200. Soutor, vamos agora sim falar da questão dos valores, não falando em números. Sabemos que estes testes ainda são caros. Porquê é que no fundo, uma recolha de sangue pode ser tão dispendiosa? Estamos a falar de um teste que, do ponto de vista tecnológico, é algo que aqui há uns anos pareceria ficção científica. Não é? A genética tem essa questão, não é? A genética tem esta questão, sem dúvida, não é? Aproxima-nos muito de algo que nós sempre imaginamos, mas que achávamos sempre que nunca poderia ser feito. Quer dizer, os últimos 20 anos, os últimos 15 anos são extraordinários do ponto de vista do desenvolvimento da genética, não é? Se pensarmos bem, quando nós estamos a fazer um teste de DNA, vamos chamar normal, num adulto, numa criança, estamos e recolhemos sangue também. Na realidade, estamos a recolher material genético, DNA, de milhões e milhões e milhões de células. Aqui não, nós não estamos a recolher DNA do plasma, ou seja, da parte que não tem as células. Okay? E, portanto, a partir daí, sermos capazes de detectar estas pequeninas diferenças, como é um bocadinho está a fazer referência, não é? Portanto, dentro dos 10%, ainda é só uma porção desses 10% em que se nota um ligeiríssimo aumento e com confiança dar um resultado que de facto existe uma trissomia 21, ou pelo contrário, e tão importante como isso, que é tranquilizar e dizer não existe, está tudo bem, deste ponto de vista. E quando é um não seguro. Isso. É de facto, do ponto de vista... Portanto, é a parte laboratorial, provavelmente, que o torna tão dispendioso. Exatamente. É por aí? É exatamente. Ou seja, toda a tecnologia que está envolvida no Centro de Genética Clínica, tivemos que adquirir um sequenciador, é o nome técnico do aparelho, de facto de nova geração, específico para isso, com uma capacidade consegue fazer os testes, mas tem uma capacidade de leitura enorme para podermos ter profundidade suficiente para podermos dar estes resultados. São também investimentos, obviamente, avultados, claro. Muito avultados. Doutor, provando a eficácia deste teste, porque é que o Serviço Nacional de Saúde ainda não os comparticipa? Acho que é uma questão de tempo. Acho que é uma questão de tempo. Como tudo, quando falamos de tecnologia, até nas coisas mais prosaicas, como um telemóvel ou uma televisão, isso, a tendência natural é que o preço vai baixando e haja alguma democratização também. Começam a haver agora também normas orientadoras de quando é que se poderá tirar o maior benefício destes testes, ou seja, em que grupos de grávidas, isto não do ponto de vista individual, porque é muito importante esta separação. Quando estamos com um casal, pessoas individuais,
e não quando estamos a pensar na comunidade, são situações diferentes. Ou seja, quando estamos a pensar em Serviço Nacional de Saúde, estamos a pensar na comunidade. Certo. E aí tem que haver esse balanço. Quando é a decisão individual de um casal, de uma pessoa, é diferente. Portanto, mas eu acho que, e voltando à questão, acho que é uma questão de tempo até estar disponível, numa primeira fase provavelmente não para todas as grávidas, mas para um grupo de grávidas com um risco maior e aplicando já também algoritmos de decisão internacionais que começam agora a haver, ou seja, começa a haver experiências noutros países de aplicação generalizada, não generalizada em todas as grávidas, mas generalizada, ou seja, numa comunidade, a determinados grupos de grávidas, em que podem beneficiar mais desta abordagem, não é? Que de facto traz vantagens grandes e, sobretudo, o facto de ser precoce também dá alguma tranquilidade quando os resultados são bons, quando os resultados são negativos, não é? Só estraga aquela parte da surpresa da ecografia, dizer é uma menina, essa parte fica ali, mas podem optar por não saber, exatamente. Não é? Ninguém é obrigado a saber. E com o tempo também depois vamos habituando a saber de outras formas. Até porque a evolução na genética é algo que falávamos um pouco antes de começar este direto. O doutor, como eu lhe disse, é muito novo, mas de facto foi precisamente nesta última década, em 2 últimas décadas, que a genética evoluiu. Daqui vamos para onde, doutor? É muito difícil dizer para onde vamos. As possibilidades são imensas, diria todos os dias, mas praticamente todos os meses há coisas novas. Ainda antes de entrar, estava a ler uma notícia de algo que daqui por alguns anos vamos ouvir falar muito e que vai revolucionar o seguimento e o tratamento do cancro, e que é uma conquista, acima de tudo, tecnológica. É uma conquista da medicina, mas a tecnologia e esses investimentos têm que ser feitos e vai-nos permitir, com certeza, conseguirmos dar aos nossos doentes um seguimento melhor, cuidados melhores, sermos mais saudáveis mais tempo ou pelo menos detectarmos mais precocemente quando alguma coisa não está bem. E nesse aspecto a genética vai ajudar muito. Doutor, para terminar, porque só nos resta mesmo 1 minuto, apresente-nos então o Centro de Genética Clínica. O Centro de Genética Clínica é uma instituição aqui do Porto, que já existe há 23 anos e que foi pioneiro em muitas coisas. Há bocado estava a falar no rastreio pré-natal, foi o primeiro a introduzir o rastreio pré-natal em Portugal. Temos também tido a oportunidade de introduzir vários testes, tanto em Portugal como internacionalmente, e o mais recente deles é Facto Tomorrow, e que com muito orgulho somos o único laboratório no país a disponibilizar o teste não invasivo. Até aqui só em 2 ou 3 países no mundo é que se faziam. Não é? Muito bem, doutor, muito obrigada pela sua presença nesta primeira parte do consultório. Foi um gosto também para mim estar consigo. Fechamos então esta primeira parte. Daqui a pouco, após o intervalo, vou receber o doutor Ribeirinho Soares, é cirurgião plástico. É nessa altura que pode participar em direto. Já sabe que então para conversar com o doutor Ribeirinho Soares deve ligar o 229538525. Se preferir, pode escrever-nos para o e-mail do consultório, que é precisamente consultório@portocanal.pt. Vamos agora para um curto intervalo. Eu estou de regresso daqui a poucos minutos. Conto consigo desse lado. Até já.